E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje nós estamos aqui mais uma vez no canal Pare para Pensar. Hoje, dia 7 de outubro de 2023, vamos falar aqui sobre coisas que pertencem ao passado, né? Coisas que são resíduos evolutivos e que já teriam que ser descartados, né? Já deveriam ter sido descartados pela nossa sociedade, porque tudo evolui, né? Nós sabemos muito bem que existem épocas em que certas coisas são necessárias, como por exemplo na infância, e já não são mais necessárias na fase adulta. Equipamentos, né, que foram muito importantes em certas épocas e atualmente praticamente se tornaram obsoletos, foram abandonados. Hoje nós temos aí, né, a TV digital, né, já foi até desligado o sinal analógico, que era cheio de interferências. Então quem é que não prefere uma imagem melhor, límpida, cristalina, né? Do que sons do passado, né? Tem gente que gosta de vinil, aquela coisa cheia de interferência, de ruído. E hoje nós temos aí a tecnologia digital, o som digital, o áudio digital, onde, né, até os CDs já foram descartados, foram muito importantes numa época, e hoje em dia praticamente ninguém mais usa mídia física, CD, DVD, né? É tudo em pendrive, tudo em. Quando não é no streaming, né? Não é na nuvem. Então, muitas coisas nós fomos abandonando, mas existem até profissões que foram muito importantes em determinadas épocas e que foram simplesmente desaparecendo. Né? Por exemplo, o trocador de ônibus, aquele cara que ficava ali só recebendo dinheiro, dando troco. Hoje em dia, a maioria dos ônibus aí nem precisa de trocador. Né? O próprio indivíduo insere lá o cartãozinho dele. E hoje em dia também quase ninguém mais usa dinheiro físico. Né? As pessoas estão. Outro dinheiro físico também é uma coisa que está sendo abandonada, né? Você vê que praticamente tudo hoje é virtual. E tudo está indo, né, tendendo para o celular. Né? Então, no futuro, você não vai mais usar cartão de crédito. Né? Você vai usar o seu celular como muitas pessoas já usam hoje. Né? Tem uma conta, eles simplesmente aproximam o celular de uma máquina e já é descontado. Né? Então, né, antes de começar, gostaria de pedir, né, como eu sempre faço, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, né, se inscreva. Basta aqui clicar nesse íconezinho, nessa lâmpadazinha aqui, que é o ícone do nosso canal. Você clicando aqui, você já fica inscrito de cara, né? Já se inscreve no nosso canal de cara e ative o sininho das notificações para sempre estar recebendo aí conteúdo atualizado. Se desejar, seja membro. Então, eu vou falar aqui hoje sobre isso, né? Sobre a obsolescência, né? Sobre certas coisas devem ser abandonadas, porque não tem mais, né, função, não tem mais, não são mais usuais. Né? E aí eu vou entrar aqui no aspecto até da própria religião. Porque a religião, né, tem gente por aí que defende, né? Eu ouço muito, né? Até ateus, hein? Gente que se diz ateia, outros se dizem agnóstico, ficam defendendo religião, dizendo que a religião foi a base de toda a civilização, que a religião sempre existiu, que a religião dá moral para o homem, né? Que a religião construiu até a própria ciência, que a religião, a maioria dos cientistas do passado não eram religiosos, né? E todo esse papo aí para tentar defender a religião, que é um absurdo, porque a religião é um troço obsoleto. Foi muito importante numa época? Sim. Numa época onde não existia ciência. Quem é o substituto da religião, senão a razão? Quem é o substituto da superstição, da crença, senão a racionalidade? Só que a racionalidade é muito recente, né? Na história das civilizações. Veio praticamente aí com o advento da Revolução Francesa, do Iluminismo, quando se separou a igreja do Estado, porque as igrejas sempre cometeram muitas atrocidades, porque se você não raciocina, se você não age pela lógica, se você não age pelo humanismo, que o humanismo também é uma lógica, proteger o ser humano de si próprio, não colocar ideias acima de pessoas, tudo isso foi uma evolução recente. E antes, claro, né, todas as civilizações se estruturaram em cima da religião, porque desde uma tribo primitiva, né, uma tribo indígena, não existe tribo indígena ateia. Porque não existe racionalidade dentro de tribos indígenas. Pô. Aí não tem ciência, não tem nada. Então, eles têm que, né, inventar, né, uma.
uma resposta às suas perguntas, de onde vim, para onde vou, né? Quem é que manda na natureza, quem é que criou isso tudo. Essas perguntas que nem sempre fazem sentido, né? Porque a natureza é a natureza está aí, não tem ninguém que criou a natureza, né? E, num ponto de vista mais ainda evoluído, se existe alguma construção, nós hoje entendemos que é a construção de seres parecidos com a gente, né? Engenheiros, não são deuses, não são nada. Seriam seres parecidos com a gente e que poderiam até se comunicar conosco. Agora, em termos de natureza, as regras naturais, né? As regras automáticas da natureza, não tem ninguém legislando sobre isso, não tem ninguém controlando nada. Então, por isso que existe tanta crueldade, existe tantas catástrofes, tanto sofrimento, que é uma coisa automática, né? Não tem moral na natureza. É algo que funciona por regras de ação e reação, de contexto dentro da natureza. Então, cara, é interessante isso, né? Gente que defende que a religião é importante porque estruturou a base das civilizações. Ora, foi importante, como eu falei, numa época onde não havia ciência. A partir do momento que o advento do método científico, do estudo criterioso, frio, racional, né, de observar os fenômenos e tentar explicá-los de forma racional através de investigação científica séria, isso é muito recente, como eu falei. Então, né, religião é uma coisa obsoleta. Religião é algo que já foi substituído pela ciência, como eu falei, teve sua importância, mas nos dias de hoje não tem como uma pessoa ficar agindo como índio, né? Nós já superamos esse aspecto religioso. Então, é a mesma coisa, né, por comparação, né? Quando você é criança, você precisa de fraldas, porque você ainda não tem controle sobre o seu intestino, né? Nem sobre sua bexiga. Então você precisa de fralda. Fralda é uma coisa muito importante, né, enquanto você é criança. Mas depois que você cresce, né, que consegue controlar os seus intestinos e a sua bexiga, você não precisa mais usar fralda, né? Fralda passa a ser algo inútil, assim como religião, depois que você desenvolve ciência, é algo inútil. Então, socializar, por exemplo. Né? Teve um colega aí que comentou, que eu achei interessante. Ele falou que a socialização é algo muito importante para o processo de desenvolvimento da criança. Para ela aprender, né, a interagir, para ela aprender a fazer amizade, né, para ela aprender a colaborar, né, o processo de colaboração, de receber e dar, né, de empatia, de tolerância, tudo isso, né, controle emocional, né, o que é adequado, o que não é adequado, o que é ético, o que não é ético, o que é moral, o que é imoral, tudo isso a criança precisa aprender socializando. Mas depois que você se torna muito bem, né, socializado, digamos assim, né, já está mestre na arte da socialização, já consegue interagir muito bem com todo mundo, consegue ter noção de empatia, noção de ética, noção de moral, tolerância, respeito, tudo isso, né? Você não precisa mais socializar, concorda? Aí é uma opção. Você pode socializar ou não, se você quiser viver sozinho. Quando você precisar socializar, quando houver essa necessidade, vai ser tranquilo. Então, até mesmo a socialização, né, que as pessoas muitas das vezes não compreendem porque nós nos isolamos nessa sociedade primitiva, nessa sociedade que ainda está usando o que já é obsoleto, nessa sociedade que ainda vive de religião, de crença, de superstição. Isso é ridículo, que espiritismo, cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, seja lá que ismo for, que bosta de pensamento religioso for, só traz guerra para o mundo, só traz lixo, só traz discórdia. O ser humano não precisa mais disso, acabou. Sinto muito, Deus está morto, mas infelizmente ainda não enterraram esse cadáver que já está fedendo. Já está fedendo há muito tempo. Nós temos ciência cartesiana aí já há cerca de 4 séculos. Sabe o que é 4 séculos? É coisa pra caralho. São 400 anos de ciência da forma que a gente conhece hoje. Investigação científica cartesiana, né? Baseada em fatos, em evidências, em coisas comprovadas, em coisas até filosoficamente baseadas, né? Matematicamente embasadas. Ou seja, lucidez, coerência das ideias, o que não existe na religião, porque a religião sempre foi o aspecto mais primitivo do ser humano. A tentativa de explicar o mundo através do achismo, né? Através da emoção, através da fé, através do medo. É isso que define, né, o pensamento religioso. Ignorância, medo, superstição,
crenças sem base, moral ao invés de ética, moralismo, crença que pode isso, aquilo não pode, crenças irracionais, crenças sem base na lógica. Então, estou falando aqui, né? A importância de se abandonar o lixo, o que já está atrasado. Ninguém, né? Olha, o videocassete foi uma coisa muito importante. Aquelas fitinhas cassete de áudio, né? Poxa, o que seria daquelas épocas se não existisse isso, né? Pra gente ouvir música, mas era cheio de ruído, as fitas embolavam, né? Quem viveu essa época, fitinha cassete embolava. A fita cassete, né? De vídeo VHS também embolava às vezes dentro do videocassete, mas, poxa, fez a alegria de muita gente numa época, né? Ver filmes, poder ir lá na locadora, alugar, locadora de VHS, coisa que não existe mais também, né? Porque se tornou obsoleto. Mas se o cara hoje investir numa locadora de VHS, vai falir, pô, porque ninguém mais usa isso, entendeu? Ninguém mais tem nem videocassete para comprar no mercado. Você pode até achar aí, né, na internet, mas alguns colecionadores, é coisa do passado. Vinil também, coisa do passado, é disco de vinil. Poxa, foi muito importante essa fase, mas nós já superamos isso. Hoje o áudio é cristalino, é límpido, com vários canais, né? Você ouve o som perfeito, você vê uma imagem perfeita. Hoje já estamos no 4K, né? Olha só a sofisticação. Ninguém vai ser louco de ficar usando a TV de tubo, podendo ter uma TV hoje aí, uma Smart TV com conexão pela internet, uma Smart TV aí, até com Android, sistema Android, né, as mais avançadas. Se você não tiver uma televisão Smart Android, você pode comprar um Stick TV, né, que é aquele conecta ali no USB da televisão, e a televisão vira uma Smart TV com todos os aplicativos. Inclusive você pode até baixar aplicativos que não tem nativos na TV. Então, nós temos que sair fora dessa velhice. Quem gosta de velho museu, quem gosta de coisa do passado, a gente atrasada, sabe? Essas pessoas saudosistas que ficam só olhando para trás, tem medo de tecnologia, tem medo da IA, tem medo da... Gente tem medo até de usar um celular, né? Esse pessoal velho aí, pessoal das gerações passadas que não sabe usar um celular, não se adapta à tecnologia, que tem medo, que desconfia, que não é capaz, né? Tem gente enfrentando fila até hoje de casa lotérica para pagar conta, cara. Tem medo de pagar conta pela internet ou não sabe pagar, né? Pelo celular, com o uso do leitor óptico ali do celular, né? Da câmera. Então, eu estou aqui para falar isso hoje, né? Que religião é uma coisa que já deveria deixar de existir, porque a ciência, o método científico superou a religião, superou as crenças religiosas. Hoje você não precisa mais acreditar em nada, você pode estudar, investigar e comprovar ou não aquilo que você deseja investigar, né? E, como eu falei, né, a criança ela precisa usar fraldas, mas depois que ela se torna adulta, ela tem controle sobre o seu próprio corpo, sobre o seu próprio organismo, sobre suas próprias funções, ela não precisa mais de fralda. Mas teve um período muito importante, assim como também a religião foi muito importante, assim como eu falei, vários equipamentos do passado foram importantes. Hoje nós estamos jogando fora já também, né? Os combustíveis fósseis, isso vai demorar muito, né? Mas vai chegar um momento onde vai tudo ser elétrico. Já temos aí veículos elétricos, caminhões elétricos, nós temos aí aeronaves elétricas, tudo isso, né? Ainda está muito no começo, mas o homem já está começando a se preocupar com esse aspecto ambiental. Esse hiperaquecimento global, efeito estufa, tudo isso que a gente está vendo em várias catástrofes, umas regiões do mundo sendo alagadas, outras regiões com secas terríveis, né? Tsunamis em algumas regiões que eram frias, com sol de 40 graus da Europa, está passando por isso aí. É uma mudança climática, né? Porque a gente está interferindo. E seria muito importante também reduzir esse tipo de combustível fóssil atrasado. A época do petróleo já tinha que ser abandonada. Nós temos tecnologia, nós temos inteligência para energias mais puras, energia eólica, né? Que vem dos ventos, a energia solar e a energia elétrica para os nossos veículos. Então, muito importante isso aí, né? Abandonar o lixo, abandonar os comportamentos do passado também, né? Essa coisa de socializar, isso é inútil. Sabe, para nós, livres pensadores, nós não precisamos mais disso. Nós já superamos esse aspecto. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aqui no íconezinho,
na lâmpadazinha, é só clicar aqui que você já vai se inscrever no nosso canal. Então, fui!